Bom, a bem dizer, o que as une é o facto de ambas serem propostas que assentam num princípio económico diferente do mercado e do Estado, que é o que nós chamamos de princípio económico da reciprocidade. O que é curioso é que este princípio já estava subjacente à economia social, mas a economia social nunca o exprimiu. São agora os teóricos da economia solidária que o exprimem, mas que o reconhecem na própria economia social, que não o tinha explicitado. O que é o princípio económico da reciprocidade? É a ideia de que se pode fazer economia sem ser através de um sistema de troca mercantil e monetária, ou sem ser através da existência de uma autoridade central que distribui recursos, como é o Estado, mas que podem fazer economia assente no princípio da solidariedade. E no princípio da reciprocidade, que os antropólogos definem como dar sem esperar receber nada em troca, receber sem sentir-se obrigado a dar alguma coisa em troca, e trocar atividades e serviços sem equivalência mercantil e monetária. São estas as três características do princípio da reciprocidade. É por isso que nós damos tanto valor na economia solidária às lógicas da reciprocidade tradicional e comunitária que existiam nas economias tradicionais, nomeadamente no meio rural, porque exatamente é aí que está, digamos assim, o ADN da economia solidária, que é esse princípio da reciprocidade. Mas isto, a bem dizer, é comum à economia social, porque a economia social também convoca o trabalho voluntário, também convoca a economia da dádiva, também convoca este princípio da reciprocidade, só que não o explicitava. Bom, mas esse é um ponto comum. Segundo ponto comum, ambas propõem economias que nós chamamos substantivas, ou seja, que não são só economia, mas que são projetos económicos que se procuram casar ou cruzar com outras dimensões da vida, o social, o político, isto no caso da economia social eram estas as três dimensões, casar a economia com uma finalidade social e com um processo democrático. No caso da economia solidária é também o mesmo princípio de uma economia substantiva, mas mais ampla, porque além de cruzar estas três dimensões que eu acabei de dizer, portanto o económico, o social e com o político, também lhe acrescenta, porque são as novas preocupações que temos agora, o ambiental, o cultural, o territorial, o cognitivo, a construção do conhecimento, a valorização de conhecimentos antigos, por exemplo, o princípio dos modelos de gestão e o ético. Portanto, são 9 dimensões. O que significa que temos uma economia substantiva mais rica, mais ampla. Mas há um ponto comum, porque ambas são economias que recusam ser só economia. Ao contrário do mercado, que é economia pela economia. Bom, e, portanto, há aqui um outro ponto comum. Outro ponto comum importante entre a economia social e a economia solidária é o facto de ambas defenderem o primado e a prevalência e a preferência pelo interesse comum e o interesse geral em detrimento do interesse particular ou individual, digamos assim. Isso é um ponto comum. Embora no caso da economia social o interesse comum, o interesse geral é essencialmente social, enquanto no caso da economia solidária o interesse comum, o interesse geral é também ecocêntrico, ou seja, também inclui o ecológico, não é? Para ter uma perspectiva mais abrangente. E por aqui já estamos a ver algumas diferenças, digamos assim. Estes são os pontos que eu considero chave comuns entre as duas. Pontos de distinção. Bom, desde logo o contexto histórico, não é? A economia social nasce num contexto histórico, que é o contexto histórico de afirmação da economia de mercado e antes do Estado Social. E depois evoluiu e acomodou-se ao Estado Social. A economia solidária nasce num contexto histórico que é completamente diferente. É um contexto histórico de, eu não digo pós-Estado Social, mas de crise do Estado Social, portanto já numa fase em que ele já existiu, já fez o seu papel e hoje está a ser posto em causa, e numa fase em que a economia de mercado regressa, digamos assim, tem uma nova investida, que é aquilo que nós chamamos de neoliberalismo, e por outro lado há uma maior consciência dos custos que o mercado está a provocar à sociedade e à humanidade, do ponto de vista ambiental, cultural, etc., que não havia antes. O contexto histórico é diferente. Segunda diferença importante, a explicitação do princípio de reciprocidade, como acabei de dizer. Ambas são filhas da reciprocidade, mas uma explicita-o, que é o caso da economia solidária, e assume como o seu princípio económico constitutivo, o ADN, e a outra, a economia social, não o explicita. Está lá implícito, porque nós hoje falamos disso, mas não está. Terceira diferença importante, a economia social não foi capaz de propor um projeto económico próprio, autónomo, capaz de ser alternativo aos dois projetos económicos que se degladiaram no século XX, que é o mercado e o Estado, não é? O capitalismo e o socialismo.
A economia social não foi capaz de fazer isso. O que aconteceu muitas vezes é que o projeto económico da economia social ou resvalou para o mercado, como acontece em Portugal, por exemplo, com muitas cooperativas do leite, do vinho e agora mais recentemente do ensino superior, não é? Que são, no fundo, empresas iguais às outras, apenas têm a forma jurídica de cooperativas, ou como acontece, por exemplo, do outro ponto de vista, com o banco da Associação Mutualista do Montepio. O Montepio é um banco comercial, na prática igual aos outros, agora está a ter outro tipo de comportamentos, mas durante muito tempo não se distinguia de nenhum outro banco comercial e, portanto, digamos que o projeto económico tornou-se igual ao mercado, ou, por ausência de um projeto económico próprio, tornou-se dependente do ponto de vista dos subsídios do Estado. E, portanto, a economia social acabou por falhar no seu projeto económico, porque ou derrapou para um lado, ou se tornou subordinado ao Estado. Há pequenas exceções, mas no essencial foi isto que aconteceu. Ora, a economia solidária reivindica a construção de um projeto económico próprio, quer propor uma economia diferente das economias que existem, da economia de mercado e da economia de Estado. Quer propor para o século XXI uma outra economia, e essa outra economia é assente do tal princípio da reciprocidade, mas que pretende ser uma economia híbrida, ou seja, plural, ou seja, que vai cruzar, vai combinar este ADN, que é a reciprocidade, onde se inscreve o trabalho voluntário, por exemplo, a partilha de serviços, etc., as formas de economia sem dinheiro e outras, mas vai também cruzar recursos de mercado, aceita vender e até, em alguns casos, constrói mercados diferentes, como os mercados solidários, por exemplo. Vai também, e quer também ter acesso aos recursos económicos do Estado, porque ela, a economia solidária, está a promover o bem comum e, portanto, tem direito a ter acesso aos recursos que o Estado tributa à economia para redistribuir e para promover o bem comum. E, além disso, outra coisa que muitas vezes é esquecida, vai procurar revitalizar, nas novas versões que nós estamos a desenvolver, até do ponto de vista teórico, vai procurar revitalizar a economia doméstica como um outro pilar da sua forma plural de economia. Ou seja, a economia solidária quer propor um modelo económico onde o centro, o eixo central seja a reciprocidade, mas onde se juntem elementos de mercado, elementos de Estado e elementos de economia doméstica. Portanto, 4 princípios económicos. E essa é uma diferença notável, porque significa a reivindicação de propor um modelo económico que seja um modelo económico assertivo, proativo, autónomo, próprio, que não se limite a ir a reboque do mercado ou a reboque do Estado, como aconteceu com a economia social. E, portanto, essa é uma diferença assinalável, não é? Porque significa arrogar-se o direito de propor um modelo económico como um modelo económico alternativo, substantivo, definido do ponto de vista teórico e com a sua própria lógica. Depois, outra coisa importante, a economia solidária assume uma multidimensionalidade muito mais extensa, muito mais rigorosa, muito mais exigente do que a economia social. Essa é uma das razões porque o adjetivo social já não chega, porque o adjetivo social justificava-se porque o foco era o social, o foco era o promover a resposta a problemas sociais e promover uma solidariedade essencialmente social. Não é? Ora, a economia solidária pretende sair do campo do social, mantê-lo, mas mantê-lo no sentido de continuar a ser uma preocupação, mas sair, alargar e dar igual importância ao campo cultural, ao campo ambiental, ao campo territorial, ao campo cognitivo, ao campo político e ao campo ético. O que significa trabalhar todas estas dimensões, o que significa também ser muito mais exigente, muito mais ousada, muito mais ambiciosa. Mas razão pela qual o adjetivo social já não chega. Então, que objetivo é que vamos ter? Bom, já lá vamos, porque isso é o ponto a seguir. Mas, portanto, há uma diferença para uma multidimensionalidade muito mais abrangente e mais rigorosa e muito mais ousada. Outra diferença para a economia social. Mas depois, e como consequência disso, o conceito de solidariedade, que já estava presente na economia social, passa de uma solidariedade social, essencialmente social, e que muitas vezes derrapou para uma solidariedade social assistencialista, passa para uma solidariedade que passa a ser com outras características, porque é uma solidariedade social, sem dúvida, mas emancipatória e não assistencialista, e, portanto, promove e não que assiste só, pode assistir, mas para promover. Terceiro, uma solidariedade democrática, que aliás estava na origem da economia social, mas que depois foi muitas vezes abandonada, porque o vício democrático das organizações da economia social perdeu-se muitas vezes, as Assembleias Gerais estão vazias, os dirigentes são quase sempre os mesmos e, portanto, não há uma democracia real, não é?
e, portanto, uma solidariedade democrática no sentido da paridade das decisões, do modelo de decisão ser um modelo de... Mas não é só isso, é perceber que a economia solidária hoje é um fator fundamental de revitalização democrática das nossas sociedades que estão em perda, estão em risco de perder a sua democracia e precisam de a revitalizar adicionando-lhe democracia participativa. E é isso que a economia solidária pretende ter como projeto político, ser ela própria um modelo de democracia participativa e suscitar à sua volta formas de participação e de cidadania que sejam também elementos de revitalização e de revigoração ou de revigoramento da democracia nas nossas sociedades e, portanto, uma sociedade democrática. Mas depois também uma solidariedade sistémica. O que é que isto quer dizer? Há aqui uma base científica para a solidariedade, que é uma solidariedade que seja capaz de juntar economia com cultura, com sociedade, com ambiente, com território, com democracia, com ética. E isto é um desafio novo, porque é uma solidariedade entre dimensões, é uma solidariedade entre quadros teóricos, entre quadros epistemológicos, por isso é que é uma solidariedade sistémica do ponto de vista científico. Mas, sobretudo, a outra proposta da economia solidária, que é a mais usada, na minha opinião, porque é uma ruptura epistemológica e civilizacional, que é propor uma solidariedade ecocêntrica, ou seja, uma solidariedade que assuma que todos os seres vivos, e não apenas os seres humanos, são parte do sistema da nossa vida e também os elementos não vivos, como os elementos como as rochas, os sedimentos, etc., o que significa assumir uma perspectiva completamente diferente daquela que governou a modernidade. Porque o que governou a modernidade foi a arrogância do antropocentrismo. Isto foi um modelo que dominou a nossa modernidade. E o que a economia solidária propõe, em algumas das suas vertentes, é precisamente a ruptura com este modelo antropocêntrico e a proposta de um modelo ecocêntrico, onde, digamos, consideramos todos os seres vivos como fazendo parte da vida e onde o ser humano é uma componente deles, tem um papel dentro desse contexto, mas esse papel não significa aproveitar-se dos outros seres vivos, mas sim ser fraterno com os outros seres vivos. E é essa solidariedade ecocêntrica que é aqui também proposta. E, portanto, estamos a falar, desse ponto de vista, de uma mudança radical, de uma solidariedade essencialmente social e que derrapou para o assistencialismo, para uma solidariedade muito mais abrangente, muito mais desafiante e que tende a ser ecocêntrica. E esta, para mim, é uma das diferenças fundamentais e que permite reabilitar o conceito de solidariedade, razão pela qual a expressão economia solidária me parece muito apropriada, porque, por um lado, liberta-se do social, do sociocentrismo, digamos assim, que é antropocêntrico, e passa para uma recuperação, uma reabilitação do conceito de solidariedade, que eu acho que é absolutamente fundamental para o século XXI, recuperarmos o conceito de solidariedade, porque é um conceito que não pode ser apenas um conceito moral, é mais do que isso, é um conceito político, é um conceito democrático, é um conceito científico, é um conceito também de interdependência sistémica na nossa casa comum, que é o planeta, que é a nossa oikos, não é? E isso é muito interessante, porque significa que a palavra solidariedade, mas é um risco, é interessante, porque dá um outro conteúdo à expressão solidária, mas é um risco, porque a palavra solidária é uma palavra que também ela própria foi capturada pelo assistencialismo, não é? Porque muitas vezes, quando se diz, e quando eu ouço alguns dos representantes da economia social mais assistencialista dizer assim, a economia solidária, isso é o que nós praticamos, não é? E estamos a falar de coisas, de obras de assistencialismo e de caridadezinha, onde a palavra solidariedade é vista como tratar dos coitadinhos e dos pobrezinhos, não é? E, portanto, há um risco na expressão economia solidária. Mas eu acho que é um risco que temos que correr, porque a expressão solidariedade é tão importante e tão rica que temos que a revitalizar e reabilitar. E, por outro lado, outra diferença importante é que o conceito de economia solidária, antes de mais, já existe. E é um conceito que teve várias proveniências em simultâneo, com autonomia cada uma delas, porque é um conceito que tanto se tem vindo a afirmar na Europa, como nos Estados Unidos, no Canadá, mas muito, por exemplo, na América do Sul, por iniciativa própria, onde o conceito de economia social não diz tanto àquelas comunidades, mas o conceito de economia social diz muito, porque tem a ver com a solidariedade prática, de sobrevivência, de entreajuda, não em direção aos pobres, mas dos pobres eles próprios, na sua sobrevivência. Isso é muito interessante, porque faz do conceito de economia solidária um conceito policêntrico, multicultural, e, portanto, que emerge em várias zonas do planeta, não é? Ao contrário do conceito de economia social, essa é outra diferença, que é um conceito essencialmente eurocêntrico e que depois foi exportado a partir dos problemas e das experiências e das propostas e das soluções que
que se viviam na Europa. E isso é uma diferença notável, porque nós estamos habituados, nas ciências em geral e nas ciências sociais em particular, a conceitos que nascem na Europa ou nos Estados Unidos e que depois se impõem, às vezes até como forma de dominação ideológica e científica e teórica aos outros continentes. E neste caso estamos a falar de um conceito que tem várias origens e que tem especificidades, não é? O conceito, eu costumo dizer aos meus alunos, nós temos neste momento 3 versões de economia solidária. A versão francófona, que é a que tem mais literatura, a versão ibero-americana ou sul-americana, que é a que tem mais experiências pragmáticas e populares, e a experiência da Macarronésia, que é aquela que eu estou ligado do ponto de vista histórico e que nasceram mais ou menos todas na mesma altura, a partir dos Açores e de Cabo Verde, estamos a falar da Macarronésia, mas ainda há o filão todo da África, das Áfricas todas, que é extraordinário, não é? Eu conheço um bocado a África, e o filão da economia solidária deve estar todo por sistematizar e por trabalhar.